Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vocês sabem muito bem, eu fiz um vídeo falando a respeito da HBO Max, falando a respeito de uma earnings call que iria acontecer às 5h30 da tarde. A earnings call finalmente chegou ao fim, eu fiz algumas anotações que eu queria abordar junto com vocês. Então, vamos lá! Então, pessoal, partindo do princípio, né, qual era o principal ponto aí dessa earnings call, qual foi o foco que a própria Warner, né, colocou nesse evento que ia acontecer, era a respeito dos serviços de streaming possivelmente se juntando, vários insiders, né, falando a respeito de várias narrativas diferentes, a Grace Randall falando que já ia ser anunciado, que o serviço seria, né, que surgiria um serviço novo já nessa earnings call. Não foi isso que aconteceu. A gente viu, né, algumas informações interessantes surgindo nessa earnings call, mas nada perto, né, de algo tão radical quanto isso. Em primeiro lugar, vale a gente citar que não foi confirmado que a HBO Max vai deixar de existir, mas também não foi confirmado que a HBO Max vai durar para sempre, né, que vai ser vitalícia, né, como a própria promoção de 50% diz. Então, nenhum dos dois lados está certo até o momento, porque eu acho que nem a própria HBO Max sabe o que eles vão fazer a partir de agora, nem a própria Warner Bros. Discovery, né, chefiada pelo David Zaslav, sabe qual rumo eles vão seguir. Né, eles vão sim juntar os dois serviços, eles já até apresentaram o plano de expansão global, né, que vai trazer para a América do Norte no verão de 2023 e para a América Latina no outono de 2023, lá dos Estados Unidos, né? Então o outono nos Estados Unidos seria a primavera aqui no Brasil, se eu não me engano, mas eles não confirmaram nada com relação ao nome do serviço, eles não falaram ao nome HBO Max vai deixar de existir e vai se transformar em outro nome, e nem confirmaram que tudo vai migrar para dentro do Discovery Plus, como eram os rumores aí que estavam circulando pela internet. Então, os dois lados estão meio que cantando vitória. Quem tava falando que a HBO Max ia continuar existindo, tá falando, ó, não anunciaram nada no sentido contrário. E quem tava falando que os dois serviços iam se juntar e mudar de nome, estão comemorando também, porque foi de fato anunciado, né, foi escrito na pedra ali que os serviços vão se juntar e vão expandir em 2023, só que não foi falado ainda que o nome não vai ser HBO Max. Então, é uma confusão que eles podem resolver no Investor Day, que eles prometeram para esse ano, né? Eles falaram que vai ter um Investor Day e etc. Então pode ser bem interessante, né? Eu acho que o David Zaslav tá querendo chegar com o pé na porta, tá querendo fazer várias apresentações de conteúdo e etc. E bem no finalzinho, né? Não foi nenhuma coisa apresentada pelo próprio David Zaslav, foi uma pergunta feita na sessão de Q&A, né? Na sessão que... Desculpa, pessoal, eu tô contaminado aí pelo vírus, né? Eu não sei se vocês sabem, porque eu falei em um vídeo anterior, mas desculpa aí se não estiver dando para ouvir direito o que eu tô falando. E além disso, né, outra afirmação que estava sendo bastante feita por aí é que os originais HBO Max iam deixar de existir completamente, iam ser anexadas pela HBO convencional, que não iria existir mais, né, a parte, o setor ali, digamos assim, né, de criação de conteúdo original da HBO Max, mas isso também não foi afirmado, né, isso também não foi uma afirmação que foi feita durante essa earnings call. E uma coisa que foi falada, né, na parte de Q&A dessa earnings call, não foi nem falada durante, né, a apresentação mesmo feita pelo David Zaslav, foi a respeito da marca HBO. Uma pessoa perguntou diretamente o que vai ser feito com a marca HBO, e o David Zaslav deu uma pergunta um pouco mais política, né? Ele falou que a HBO é a joia de ouro, né, dentro do catálogo da Warner, né, que é uma propriedade muito importante. Falou que tem uma aceitação muito boa, né, nas pesquisas que eles fizeram, e que é uma marca sempre associada com conteúdo premium, com conteúdo de qualidade e assim por diante. Só que aí outra pessoa entrou no meio e falou, olha, mesmo que o serviço venha a ter um outro nome, né, em 2023, a HBO vai continuar existindo e vai continuar sendo essa joia que pertence à Warner. Então a gente teve dois comentários, né, que são um pouquinho divergentes. Obviamente os dois estão aclamando a marca HBO, mas o David Zaslav deu a entender que o nome HBO Max tem uma aceitação positiva, enquanto outro cara, não sei quem foi, se foi o JB Peretti, né, que falou que o nome pode ser que mude. Então foi a primeira vez que a gente viu um deles falando abertamente, né, nessa possível mudança de nome, porque no resto da apresentação isso ficou meio que subentendido, eles não falaram diretamente dessa mudança. E o JB Peretti, né, afirmou que a HBO
e os Max Originals continuam sendo o lar inequívoco dos melhores programas de televisão. Então mais um indício de que os Max Originals podem não chegar ao fim tão cedo. E mais uma confirmação, né, que a gente já tinha tido de algumas formas diferentes é a respeito, né, do compromisso do David Zaslav com o lançamento cinematográfico, né, com o lançamento nas salas de cinema. Ele já tinha falado disso antes, ele falou novamente, né, quando eles cancelaram o filme da Batgirl, eles deram mais algumas justificativas, né, pelo cancelamento, falaram do filme Scooby, falaram do Wonder Twins, né, eles falaram algumas informações interessantes nesse sentido e falaram que o filme Batgirl não se encaixa no esquema de lançamento deles. Ele falou mais uma vez que o lançamento cinematográfico eleva, né, os filmes, porque quando eles chegam no serviço de streaming, ele já teve um lançamento, as pessoas já estão com hype para assistir, valoriza a experiência no serviço de streaming se o filme foi lançado anteriormente nas salas de cinema. Eu, particularmente, concordo bastante com isso. É até mais gostoso você assistir um filme em casa que você sabe que foi lançado no cinema. Você vai ver, por exemplo, Godzilla vs Kong na HBO Max. É muito diferente de você ver um filme Max Originals, né, que é um filme com uma produção um pouco mais barata, até porque a qualidade do filme que chega nos cinemas normalmente é maior. E a respeito dos números, eu infelizmente não vou trazer para vocês aqueles gráficos que eu gosto de fazer, porque a HBO Max, né, a Warner Bros. Discovery, na verdade, simplesmente parou de mostrar os números, né, pelo menos os números divididos da Discovery e da HBO Max. Eles decidiram juntar tudo e colocar como um número só, que eu particularmente discordo 100% deles fazerem isso. São dois produtos completamente diferentes. A HBO Max e o Discovery Plus têm preços diferentes, têm públicos diferentes, estão em mercados diferentes, né, a essa altura. Então eu acho uma estratégia bem dissimulada deles simplesmente esconderem esses números, e eu acho que eles perderam bastante inscritos nos Estados Unidos, então por isso eles quiseram juntar os números para conseguir mostrar um aumento de 1,6 milhão de assinantes. Então não foi um aumento tão grande assim, se a gente considerar que são dois serviços de streaming por um período de 3 meses, foi um crescimento irrisório, digamos assim. Então eu acredito que o Discovery Plus cresceu um pouquinho, porque o Discovery Plus está expandindo para mais mercados, enquanto a HBO Max perdeu o mercado em território doméstico. Na verdade, os dois juntos perderam no mercado doméstico e cresceram mundialmente. Eles inclusive falaram isso dentro da Earnings Call. Eles só não chegaram a separar HBO Max e Discovery Plus. Então eu acho que toda essa narrativa, né, em volta do serviço de streaming, vai juntar, não vai juntar, também foi uma forma de distração para não focarem nos números, porque normalmente vocês que acompanham o canal sabem muito bem, quando vai chegar uma earnings call envolvendo um serviço de streaming, envolvendo uma dessas empresas de mídia, né, de entretenimento, o volume de assinantes é o assunto mais importante da earnings call, é o momento que todo mundo está esperando. Nessa não, eles jogaram completamente para escanteio essa informação e focaram somente, a gente vai juntar os serviços de streaming no futuro, aqui a timeline, né, vai chegar nos Estados Unidos, na América Latina e assim por diante. Então eles acabaram não focando nos números porque os números são ruins. Na minha opinião, 1,6 milhão para uma empresa que ainda está em pleno crescimento, a HBO Max ainda está bem distante do seu ponto de saturação, eles não estão nem perto, né, de 100 milhões, 150 milhões, então eu acho que 1,6 milhão é realmente um crescimento muito abaixo do esperado, ainda mais para um David Zaslav, né, que ficou os primeiros 10 minutos da earnings call falando que a Warner é a maior empresa de entretenimento, que a Warner tem o maior conteúdo esportivo, que na minha opinião é um absurdo sem tamanho. Eu acho que ele nunca ouviu falar da ESPN, né, que gasta bilhões e bilhões por ano em conteúdo esportivo, né? A ESPN deve ter 5 vezes mais conteúdo esportivo do que a Warner, então não faz sentido nenhum ele falar isso. Então, antes de mostrar informações um pouquinho mais aprofundadas dos números e etc, eu queria primeiro falar que, em comparação com as earning calls da AT&T, essa earning call foi excelente, né? Eles mostraram números, eles falaram de projetos. Antigamente, eu falo sempre pra vocês, eles deixavam pra falar da Warner bem no finalzinho, porque a AT&T é uma empresa de telefonia, então eles falavam 40 minutos a respeito de linhas telefônicas, a respeito de sinal, a respeito de várias coisas diferentes, e deixavam pra falar da Warner bem no finalzinho, citavam ali o filme maior que tá chegando ali no ano, e praticamente não entravam em detalhes, né, a respeito dos projetos. Então foi muito legal a gente ver
realmente uma earnings call que entra em detalhes, né, que fala a respeito da empresa. Eu acho que isso valoriza a marca Warner. Eu acho que a Warner tá mais valorizada agora dentro da Discovery do que ela estava dentro da AT&T. Eu acho que a Discovery, sendo uma empresa de conteúdo, sendo uma empresa criativa, eu acho que vai valorizar mais a Warner com o tempo, enquanto a AT&T era uma dessas empresas sem face aí que somente queria os inscritos, né, queria trazer todo mundo para dentro ali da HBO Max. E aqui só mostrando para vocês, né, como eu sempre faço, Warner Bros. Discovery, né, o site, se vocês quiserem ver a reunião, aqui Investor Relations, aí você vai entrar, aqui você tem Q2 2022 Earnings Release, aí o Earnings Release é esse documento aqui, que eu vou mostrar para vocês, tem algumas informações interessantes, né, ó, obviamente não dá para eu ler tudo aqui para vocês, eles falaram a respeito dos estúdios, né, ó, DC Studios, o estúdio de animação, né, ó. Eles falaram também, né, ó, que agora a junção das duas, né, da Warner com a Discovery é o portfólio mais assistido de televisão. Eles falaram bastante também dos Emmys, né, que a Warner teve muitas indicações diferentes, né, tem aqui, ó, 140. E aqui a parte que eu falei pra vocês, né, eu vou até aumentar um pouquinho aqui pra mostrar aí um pouco mais de detalhes. Aqui a parte que eu falei pra vocês, Total Subscribers. Aqui a gente tinha 49.7, 53.3, 53, então ó, de 53.3 para 53, isso daqui na região Domestic, que é a região norte-americana, então eles perderam assinantes nos Estados Unidos, e aqui International 37 para 39, então eles cresceram internacionalmente e caíram nos Estados Unidos, lembrando que aqui eles estão juntando, eles estão chamando de DTC Subscribers, que é Direct to Consumer, ou seja, inscritos direto para o consumidor, né? Não faz tanto sentido assim você não separar, por isso que eu não concordei muito com esses números. E eu acho interessante eles fazerem essa análise de quantos inscritos eles têm no total, só que eu acho que eles deveriam fazer como a Disney faz, como a Netflix faz, você divide por região, divide por serviço de streaming e depois você junta tudo, né? A Disney fala quantos inscritos tem o Disney Plus, quantos inscritos tem o ESPN Plus, quantos inscritos tem o Hulu e depois eles juntam tudo. Eu já não concordo que a Disney não coloca os números do Star Plus separadamente, então a Disney também não está completamente correta, mas aqui eu acho que a Warner Bros. Discovery foi para um nível muito acima, né? Eles não estão nem revelando quantos inscritos cada serviço tem. E pessoal, fiz algumas anotações também no meu celular, que eu acabei de perceber que eu não tenho como ver no computador, porque é outro celular que não está sincronizado nada aqui com o meu computador. Eu vou somente ler algumas informações, né, que foram citadas. Eles falaram a respeito do maior número de indicações de Emmys, né? Eles ficaram 5 minutos ali falando a respeito da Warner, como a Warner é a melhor empresa e etc. Ele falou uma frase interessante, que é uma indireta para Netflix, na minha opinião, quando o David Zaslav falou "It's not about how much, it's about how good". Ele quis dizer, não é sobre quanto, é sobre quão bom, né? Ele quis dizer que eles prezam mais por qualidade do que por quantidade, que é de certa forma uma indireta para Netflix, que está produzindo conteúdo atrás de conteúdo sem prezar muito pela qualidade. Mas até a Netflix já anunciou que está mudando essa estratégia. E eles anunciaram para o dia 19 de agosto a aba CNN Plus dentro do Discovery Plus lá nos Estados Unidos. E outra informação, né, que o David Zaslav reiterou novamente é que a sinergia entre as duas empresas vai ser de 3 bilhões de dólares anualmente. Sinergia, normalmente numa fusão, significa, né, corte de gastos, significa funcionários demitidos, então isso ainda deve continuar acontecendo conforme as empresas forem se fundindo, que é um lado ruim, mas que acontece em todas essas grandes fusões. Já é parte, né, do mercado a essa altura. E aqui, né, é um quadro que a Warner mostrou com as principais marcas, com as principais franquias, né, ó, as principais marcas: HBO, Discovery, CNN, HGTV, Cartoon Network, DC e Looney Tunes. As principais franquias: Batman, Mulher Maravilha, Superman, Shark Week, Game of Thrones, 90 Day Fiancé ou eu não sei que lá pra casar, né, em português. E aqui o mundo mágico de Harry Potter. Obviamente os serviços de streaming HBO Max, Discovery Plus, Friends, Fixer Upper. Aqui, né, não tá nem na mesma categoria. The Big Bang Theory, Property Brothers, Drive-Ins e Sex and the City.
aqui, né, os canais internacionais. Então eu acho que é isso, eu fui tweetando ao vivo, né, enquanto eu assistia a Earnings Call, então pode ser que alguma informação que eu disse lá no meu Twitter eu não tenha falado aqui, e eu inclusive fui tweetando tanto no Triplo F quanto no Guerra dos Streamings, então se vocês quiserem me sigam lá no Twitter, eu tô debatendo com várias pessoas, né, eu tô falando com muita gente a respeito dessa Earnings Call, então se vocês quiserem entrem lá que a gente conversa também, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar ou no Instagram ou no Twitter, né, em qualquer uma das minhas redes sociais que eu respondo vocês prontamente. Então, pessoal, eu acredito que eu tenha abordado pelo menos a grande maioria dos assuntos abordados. Eu coloquei alguns itens aqui na minha mesa só para fazer um teste aqui na câmera, para ver se funcionava com alguns obstáculos na frente, digamos assim. Eu aproveitei também que eu tô em casa, né, eu tô de molho, para tentar dar uma organizada aqui no meu estúdio, para tentar dar uma modificada em algumas coisas. Eu gostaria de saber se vocês gostaram, né, eu mudei um pouquinho a posição da câmera também, e eu quero fazer um quadro no canal com esse cenário não diferente, né, mas um pouquinho modificado. Então, como sempre, eu gostaria que vocês dissessem aqui abaixo o que vocês acharam e, como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.